eles venham sentir o toque dele, que ele se mova como rios de água viva, em nome de Jesus, no seu interior. Querido pastor Lucas, amor da minha vida. Tá travando, amor. Coloca o 4G, qualquer coisa, que você tá num cantinho que a internet não pega muito bem. É bom colocar no 4G. Tá travando aqui pra gente. Tá no 4G. Tá. Fica à vontade, ministra algo da paz do Senhor pra gente. Tá travando aí ainda? Não. Tá travando? Não, pode falar. Eu queria ler um texto bastante conhecido, visto que cantaram a música do Sérgio Lopes sobre o amor de Deus. O Mical também ministrou sobre o amor de Deus que nos atrai. E esse amor que nos atrai é um amor que, se você tiver a versão da NVI, no Salmo 23 ele diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Às vezes as traduções, elas escolhem algumas palavras e que não expressam toda a força do texto. Na minha opinião, eu não sou tradutor do Antigo Testamento nem do Novo, mas quando ele diz aqui, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, essa palavra é uma palavra, a palavra no hebraico, randolph, que significa perseguição no tom de uma caça. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a bondade, a fidelidade ou a misericórdia, ela nos persegue como se estivesse nos caçando. Então, o amor que foi cantado e o amor que nos atrai, não só nos atrai, mas ele nos persegue. Então, pense em uma caçada. Pense em um caçador indo atrás da sua presa, de quem ele quer conquistar, de quem ele quer aprisionar dentro de uma. Estou falando no aspecto da caça. Então, o salmista está usando essa palavra. Ele diz: sei que bondade e fidelidade me acompanharão, ou seja, me perseguirão. A bondade de Deus, o amor de Deus, ele nos persegue como se estivesse nos caçando. Então, não é só a palavra me acompanha, a bondade me acompanha, o amor de Deus me acompanha. Essa palavra bondade está anotada aqui também na minha Bíblia, a tradução é resede, que é amor que nunca nos abandona. Então, eles traduzem sobre amor que nos persegue, porque a palavra que na NVI está acompanharão, a tradução dela é perseguição. Então, quando você lê o Salmo 23 a partir de hoje, pense sobre isso. A bondade, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, ele lhe persegue. Aquele que faz do Senhor, né, o seu pastor, você, aonde for, ele vai atrás de você. É o amor que nos persegue. Então, eu queria deixar esse verso para corroborar com a canção que foi cantada sobre o amor de Deus, né? A gente falando sobre Te Amo, a música do Sérgio Lopes, e a ministração que a Mical fez sobre um amor que nos atrai, né? Então, pense sobre isso. O amor de Deus a cada dia persegue a cada um de nós. Deus abençoe. Vamos ouvir aí o profeta maior que está aí para ministrar para cada um de nós. Boa noite para todos. Deus Ah, abençoe. obrigada, querido pastor. Vamos lá. Minha aluna querida, que vai vir cantar hoje.
Rodriguinho tá querendo participar da live. Né, mãe? Juju! Oi, boa noite, a Boa paz. noite, paz. Tudo bom? Tudo, tá ouvindo direitinho o Tô meu direitinho. som? Tá, Ju, ok. fique à vontade. Esse momento é seu para você cantar, para você ministrar algo da parte do Senhor. Seja muito bem-vinda, viu? Tá bom. Vou colocar aqui para tocar o playback, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui direitinho o som. Pronto. Foi. Som na caixa, DJ. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Uhul! Glória a Deus, Juju! Coisa mais linda! Hoje Amém. à tarde a gente Amém. passando. Eu me segurava para não chorar. Eu disse, Ju, eu não estou conseguindo ir. Eu digo, eu não tô... E ela via minhas caras e bocas, porque eu segurando para não chorar, porque lindo, Ju. Lindo, 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 lindo. Ju é um Amém. milagre, Glória a né? Deus. Conforme minha irmã, minha aluna linda, maravilhosa. Ju, Deus continue lhe usando, que a sua voz seja um Amém. instrumento Amém. para levar um amor de Deus, cheia de unção, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Fico muito Palavra. feliz de participar. Obrigado você pelo privilégio de estar participando. Grande beijo. Paz, amor. Beijo. Tchau. Vamos lá. Cadê, meu Deus, o convidado? Chega, Jesus. Minha gente, o convidado tá por aqui, não. Cadê o Pastor Júnior, hein? Alguém liga aí pro Pastor Júnior. Não tá aqui, não, na live. Falou comigo quase agora. Cadê ele? Tá, não. Aí, o Camaria, tu tem o número do Pastor Júnior? Alguém que tiver o número do Pastor Júnior pode ligar aí, viu? Porque ele não tá, não, aqui na live. Bora lá. Vou ler um texto para vocês do meu devocional maravilhoso hoje. Foi onde eu me inspirei para falar sobre o amor de Deus, que diz o seguinte. Em 1 João 4, de 7, a partir do 7, na Bíblia Mensagem, amo a forma como coloca. Tu não tem não, amiga? Cadê a Kelly? Deixa eu ver quem tem aqui, que tá aqui na live. Que é mais próximo do Pastor Júnior. Eu disse para ele que chamava ele... Olha, ele chegou. Tá aqui agora. Então fala assim, meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus, nunca. Mas, se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós. Amor perfeito. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Então, nós podemos viver o amor de Deus. Chega, Pastor Júnior. Estou mandando convite para o senhor, viu? Nós podemos ver Deus na vida do próximo. Se nós estivermos em Cristo, nós passamos a amar as pessoas. E Deus, ele é revelado através da vida das pessoas. Então, nós passamos a enxergar, nós evidenciamos quem somos. Aí as pessoas olham para a gente e falam, tem algo diferente em vocês. E esse algo diferente é a presença do próprio Deus. E que isso seja a marca da vida de cada um de nós. Representarmos bem aquele que morreu por nós e coloca o seu amor por nós em todo o tempo, a cada instante. Querida Pastor Júnior!
Seja bem-vindo! Pastor A Júnior, paz do vai Senhor, tudo participar. bom? E amanhã de manhã, né, pastor? O senhor tá lembrado, né? Eu acordo cedo, né? Ô, Glória! 5h30 da manhã, amanhã, minha gente, vai ser com o pastor Júnior. Pastor Júnior, Vamos lá. esse é o momento seu de você trazer algo sobre a parte de Deus, dos feitos de Deus para nossas vidas. Normalmente eu não interrompo, eu vou estar aqui falando, mas o meu microfone vai estar mutado por orientação do próprio Lucas. Ele disse que eu não interrompesse ninguém. Então, fique à vontade. Aqui é só um canal para você estar podendo passar coisas que só engrandecem o nome do Senhor. Fique à vontade. Amém, amém. Graça e paz aí. É louvável, Mical. Glória a Deus pelo trabalho que você tem feito, aquilo que Deus colocou no seu coração, para estar não só se entregando, se desgastando no jejum, como também compartilhando e ensinando outras pessoas. Né? A gente tem visto isso, pessoas que têm sido motivadas por aquilo que você tem feito, né? Isso traz glória ao nome do Senhor, isso ensina, isso instrui. Eu gosto muito de lembrar de algo que eu ouvi numa ministração de um grande homem de Deus, e ele falava mais ou menos o seguinte, que as nossas ações, elas precisam levar glória para o nome do Senhor, as nossas ações, elas precisam expandir o reino, e as nossas ações precisam alcançar pessoas, né? E eu creio em Deus que aquilo que você você tem alcançado mais pessoas, você tem instruído e ensinado mais pessoas, né? E é um caminho sem volta. Eu vejo que é um caminho sem volta, que não foi algo momentâneo, que não foi algo passageiro. Aqui travou, pastor Júnior. Travou aí para vocês também. Caiu. Travou para vocês também, né, minha gente? Ou só travou aqui para mim? Deixa eu chamar ele novamente. Esperar o pastor Júnior voltar. Sim, para vocês também, né? A internet dele deu uma travadinha. Olha ele de novo. Vamos de novo. Qualquer coisa coloca no 4G, pastor. Que eu sei que o senhor mora no cantinho abençoado. Vem ali. Pronto, pastor. Fica à vontade. Ô, Mical, foi aí ou foi aqui? Foi aí, pastor. Perguntei ao povo, o povo disse que foi aí. E foi. É porque aqui, aqui é uma bênção, né? Aqui só vai no Wi-Fi. Até a operadora normal a gente não consegue funcionar muito bem. E o 4G, o 3G também. Então, assim, deve ter sido, então, deu uma falha, falhou um pouquinho aqui, né? Mas como eu estava falando, né? Eu Oremos. acho que foi nessa parte. Deus mande dar ordem aí para o anjo para ajudar na conexão. Amém. Mas foi aquilo que eu estava falando, né? Eu louvo a Deus, a gente tem reconhecido aquilo que você tem feito, a maneira que você tem agido. Como eu estava finalizando a minha fala, não foi algo momentâneo, não foi algo como que dá e passa, não foi algo de um momento, é algo que tem constância, que você vem fazendo, né? Que você vem se dedicando. E eu creio que é um caminho sem volta, né? A gente começa a criar autoridade naquilo que a gente vive, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente prega. A gente vai gerando essa autoridade e mais pessoas vão estando ao nosso redor, vão se alimentando, vão sendo abraçadas, instruídas. Aquilo que você transborda, derrama nos próximos, né? E é muito lindo ver tudo isso acontecendo, né? É muito bom ver pessoas, inclusive eu já presenciei alguns testemunhos na sua presença ou até na sua ausência, de pessoas que têm testemunhado crescimento espiritual, né? Crescimento espiritual. E também tem visto o agir de Deus nas suas vidas. Creio que o motivo principal, não propriamente dito, é a gente falar aqui sobre jejum. Porque eu sei que vocês já exauriram, vocês já mastigaram, vocês já ensinaram, vocês já passaram muitas e muitas lives falando sobre isso. Mas assim como você, quando comentou comigo, quando você me convidou, era para testemunhar, é para falar, é para contar, de repente, alguma experiência aí que a gente teve nessa caminhada de vida, né? Às vezes são tantas experiências, eu costumo falar o seguinte,
que quando verdadeiramente Deus nos usa, né, usa a nossa vida para fazer algo, para abençoar alguém, e muitas vezes até nos dá algumas experiências, né, espirituais muito fortes, a gente sequer lembra. Porque não é algo que veio da gente, não foi algo que foi planejado, não foi algo que foi, sabe, pontuado. Ah, tem que ser assim, assim, assado. É algo que acontece, que muitas vezes a gente só lembra no momento, como diz a palavra, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito, ouvido, e muitas situações a gente acaba lembrando que, aconteceu isso, eu tive essa experiência. Por quê? Porque foi Deus agindo, não foi o homem que planejou, não foi a gente que fez. Eu já presenciei algumas coisas assim, tremendas. Pode deixar o seu... Pode deixar aí o seu áudio aberto para a gente ir trocando figurinha e falar, mas eu já presenciei. Deus já me deu a oportunidade de vivenciar algumas coisas muito, muito fortes. Algumas eu lembro, outras nem tanto. Algumas me vêm à memória às vezes. Estava tentando lembrar de algumas coisas aqui que eu já vivenciei, né? Algumas marcaram muito fortemente, né? Mas, assim, é bom porque o testemunho ele edifica, né? Edifica quem ouve, porque é como se as pessoas dissessem assim, poxa, se aconteceu com ele, aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Eu também posso vivenciar essa experiência, né? Isso é muito gratificante. Mas, assim, tem alguns para contar. Então, espera aí pra gente, que a gente quer ser edificado. Micael, tem muitos, tem muitos. Ó, eu me lembro de uma oportunidade, tem uma mulher de oração, uma mulher que é muito usada por Deus, você conhece, chamada Maria Almeida. Você sabe quem é? A mãe da Bel, né? Da Robertinha. Da Bel. E aí a gente já teve muitas oportunidades no início da minha caminhada, da minha fé. Eu me lembro que eu me procurava me dedicar muito ao trabalho, pedia para trabalhar na igreja, lá na El Shaddai, onde a gente saiu, de onde a gente nasceu, de onde a gente veio. E aí eu pedia muito para trabalhar, muitas pessoas me acolheram, me abraçaram. Uma dessas pessoas foi o pastor Alex, e é como eu sempre falo, nem ele lembra de mim. Mas eu lembro que ele me acolheu e que ele cuidava de mim. Mas ele não lembra, é aquela coisa que Deus faz que a gente não planeja, mas Deus usa a vida da gente, como eu acabei de falar. Mas assim, e Maria Almeida foi uma das pessoas que muitas vezes eu estava junto com muita gente, com muitos irmãos em vários grupos de oração. Eu me lembro que uma vez eu estava num grupo de oração, numa casa, a gente numa determinada noite, orando, né? E assim, entre irmãos e orando por alguns propósitos, para que Deus revelasse algumas coisas, para que Deus mostrasse. E Deus literalmente mostrou no final daquela noite e tratou algumas coisas naquela casa, mas assim, o que me chamou muita atenção foi o seguinte, a gente estava ao lado de um irmão em Cristo, inclusive, e ele, naquele momento, ele começou a duvidar no coração e no íntimo dele de que tudo aquilo que estava acontecendo era algo da parte de Deus. E eu me lembro bem que ela chegou do lado dele, usada por Deus, e disse assim, para que você entenda que sou eu que estou fazendo o que está acontecendo aqui nessa noite, eu vou lhe dizer o que você está pensando. E revelou os pensamentos dele, o que ele estava pensando. Falou assim literalmente tudo. Quando terminou todo esse momento de oração, eu chego a me arrepiar. Eu me lembro que ele chegou, parou e disse, misericórdia. Começou a pedir perdão a Deus e disse, tudo que ela falou foi verdade. Eu estava duvidando no meu coração e foi preciso Deus falar o que eu estava pensando. Ele pensou em algo e Deus revelou para eu poder ver e deixar a minha incredulidade de lado. Assim, aquilo me marcou muito, porque faz 12, 13, 15 anos, sei lá, e assim, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, Deus fala e fala direitinho, né? Fala bonitinho, revela até pensamento. É perfeito. Mas, assim, outras oportunidades tiveram. Me lembro bem, há exatos 12 anos, exatos 10 anos, melhor dizendo, agora no dia 15 de dezembro do ano 2022, vão fazer 10 anos que a gente recebeu na época um desafio. Eu falo a gente porque a gente encabeçou, eu e uma pessoa que você passou a conhecer, mas que já era um amigo de longas datas, que é o pastor Ederson. Na época não era nem pastor, nem ele, nem eu, a gente nem sonhava com isso, mas Deus colocou um negócio muito forte no meu coração e confirmou no coração dele, eu preciso de alguma pessoa que eu faça, e a gente, há exatos 10 anos, vai fazer dia 15 de dezembro, a gente se dedicou a um projeto chamado Adora Maceió, que foi quem trouxe aquele grupo Diante do Trono para o estacionamento de Jaraguá, e tudo que a gente sonhava era fazer um evento gratuito, abençoar a cidade. A gente começou a trabalhar muito nisso, eu e ele. Duas pessoas, dois jovens, a gente começou a trabalhar muito, se dedicando. Mas como é que a gente vai fazer? Não existe dinheiro,
não existe nada, não tem condição. Como é que a gente vai conseguir fazer isso para um público, arrecadar alimento e tal? Uma coisa grandiosa. Aí o primeiro start foi fazer um vídeo, assim como um vídeo de divulgação de tudo aquilo que a gente pensava que poderia acontecer. Até hoje a gente tem esse vídeo. Mês passado eu estava relembrando isso com ele, a gente assistiu esse vídeo novamente. Mas assim, era algo muito, muito marcante, era algo espiritual. E eu me lembro que a gente, para conseguir fazer isso, a gente começou a fazer algo que é isso que vocês estão fazendo e ensinando. A gente começou a se dedicar em jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração. Me lembro de passar 30 dias seguidos em jejum. Não jejum total de alimentos, mas 30 dias seguidos de jejum, onde a gente fazia jejum de 12, de 15 horas e se alimentava uma vez por dia. Com esse propósito específico, era o propósito desse grande evento que a gente queria abençoar a cidade. Naquela época, era uma época que acontecia muito em Maceió, muitos shows gospel, né? Muitos artistas gospels, muitas pessoas que se levantavam. E era muito comum isso, as pessoas, vai ter um ginásio do SESI, vai ter algum lugar, vai ter show. E a gente viu aquilo de uma forma que a gente pensou, não, a gente precisa abençoar essa cidade de alguma forma. Bom, a gente orou, a gente clamou a Deus, e Deus começou a levantar pessoas. Eu me lembro bem que eu reencontrei um amigo de infância que estudou comigo a vida toda. Tivemos um contato com o prefeito da época, eu prefiro não dizer, porque a gente, numa época dessa de política, parece que a gente não, prefiro não falar. E eu fui diretamente ao gabinete do prefeito. Né? Fui não diretamente ao gabinete. Que já... Fui diretamente ao gabinete do prefeito, através desse amigo, que era amigo do prefeito. A gente chegou lá e sentou, e o Ederson estava lá junto com a gente. Ele disse: o que é que você quer? O que é que você quer? Eu mal consegui falar, porque eu estava tomado por aquilo, era uma coisa que estava ardia no coração. Comecei a chorar e disse: o que é que você quer? Eu disse: prefeito, eu preciso lhe mostrar um vídeo. A gente pegou o vídeo, colocou no notebook. Ele insistiu: sente na minha cadeira. O que é isso? Que brincadeira? Não, sente na minha cadeira. Eu quero que você sente aqui nessa cadeira para você sentir o peso de comandar uma cidade. Eu sentei na brincadeira e tal. A gente abriu, começou a passar o vídeo para ele. Ele viu o vídeo, qual era a intenção: trazer caravanas do Brasil, ter um evento gratuito, pessoas serem abençoadas. Quando terminou, ele disse: eu vou fazer esse evento para você. Essas palavras dele. Naquela data, aconteceu que a prefeitura meio que tomou como posse aquele evento. Ele até pagou um preço caro, porque foi um evento evangélico, para um aniversário da cidade, foi uma comemoração do aniversário da cidade, meio que condicionou, não, vai ser um aniversário da cidade e tal, mas era um evento gratuito, tinha todo o projeto do Adora Maceió, arrecadar alimentos, e o evento aconteceu, para a glória de Deus. A gente não queria holofote, a gente não queria estar no palco, enquanto o evento acontecia, a gente montou um mega stand para arrecadar alimentos, e até hoje, acredite, recentemente encontrei vieram pessoas de vários lugares do Brasil, tiveram cerca de 35 mil pessoas, mas até hoje eu escuto testemunhos daquele dia, daquele evento, daquelas ministrações de vidas que foram alcançadas naquele lugar, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Até hoje eu escuto assim, e às vezes, ao escutar, às vezes a pessoa, eu aceitei a Jesus num evento que teve no Jaraguá, com Diante do Trono, e foi uma coisa assim, e lá ela ministrou, pregou e tal, a Ana Paula Valadão, que fez isso na época, e eu me entreguei a Jesus. Que legal, tá? Eu lembro desse evento, eu conheci esse evento. O seu assim, preço, como diz a história, o preço, o coração, porque quando o coração tá nisso, a gente fica muito sensível. Isso é diferente. É diferente. Mas foi assim. Foi, Mical, fruto de muita oração, de jejum, algo que era acho que creio que praticamente impossível de acontecer. A gente não tinha força para isso, a gente não tinha capital, a gente via muitas coisas, shows pagos, ou ministrações pagas, eventos, shows gospels que eram pagos para que acontecesse na cidade. E aconteceu isso de uma maneira assim, muito forte, gratuito, vidas que foram alcançadas, mas foi fruto disso, sabe? De realmente acreditar que Deus poderia levantar pessoas, que a gente poderia conseguir fazer isso, porque eu me apeguei muito nessa palavra. João 15, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. Então, o que a gente pediu foi para glorificar a Deus, o que a gente fez foi para glorificar a Deus. A gente se dedicou muito, a gente buscou muito, a gente orou muito, a gente jejuou muito,
porque foi um trabalho assim de meses, tipo assim, 6, 7 meses, até culminar no grande dia. Mas a gente passou muitos meses, assim, realmente de jejum e de oração, nas madrugadas. Me lembro bem que chegava em casa, morava ali no Farol, acho que você conhece, a gente já teve a oportunidade de ir lá no apartamento, e eu ficava nas madrugadas, na minha bancadazinha de vidro lá, no computador, trabalhando até 2, 3 horas da manhã, planejando, programando como é que pode ser feito, estratégias e tal. E pastor Alex conheceu o pastor Ederson hoje lá, que a gente precisava de alguém para ajudar. Eu disse, eu tenho um amigo, alguém que me ajudou, alguém que cuidou de mim lá na igreja quando eu me converti. E a gente chamou o pastor Alex, não tinha nem cabelo branco, né? Magrinho e tal. E ele foi lá dar uma força e ajudou a gente. E foi trabalhar. Perfeito, perfeito. Deus faz essas coisas, né? E você falando, eu pensando, né? Porque eu conversando com as meninas, que a gente tem um grupo de oração, e as meninas que fizeram o primeiro momento comigo, os 40 dias de jejum, aí eu conversando com elas, eu disse, gente, ó, no próximo 40 dias de jejum, eu sonho com o evento. No 40º dia, a gente entregar o jejum todo mundo junto, e a gente contar os feitos do Senhor, como foi vencer esses 40 dias, né? E recurso não tem, recurso não tem. Mas você aí falando, a minha cabeça já tá assim, ó, vindo ideias, né? Que bom, e aí a gente fica com a palavra de Deus. Agora há pouco, 1 hora antes de eu entrar para tomar um banho, para a gente estar aqui nesse momento, eu fui na porta, mexer no lixo da porta, e passou o segurança do condomínio, um motoqueiro, ele parou, disse, opa, abençoado, boa noite, a paz. Eu disse, a paz do Senhor, meu irmão. Porque todo mundo aqui sabe, né? Me conhece, é a casa do pastor, é a casa do leão e tal. Ele disse, eu tenho uma palavra para você. Eu disse, amém. Ele disse, Lucas 1,37. Eu disse, para Deus nada é impossível. Ele disse, essa é a palavra sobre a nossa vida e tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Eu disse, amém. Então, assim, algo muito simples, de uma pessoa simples, mas que tem o Espírito do Eterno nele. Parou aqui na porta, na hora que eu ia passando, de modo que eles ficam fazendo a ronda, e ele parou para entregar. Então, assim, que a gente se apegue nessa palavra. Eu pensei, mas não duvidei no início de tudo, lá atrás, há 10 anos atrás, que realmente seria difícil, mas não seria impossível. E Deus chamou à existência o que não podia, o que aos meus olhos não poderia acontecer, e realmente aconteceu. O reflexo disso é espiritual. Algumas coisas eu sei que a gente só vai tomar conhecimento e ciência quando chegar na eternidade, né? De pessoas que realmente foram abraçadas e alcançadas. A gente arrecadou naquela noite um caminhão de alimentos, um caminhão, mas um caminhão grande, a gente arrecadou. E a gente abençoou muitas vidas, a gente abençoou muitas igrejas, a gente, sabe, fez muita coisa. E Deus som dos corações, né? Ele lá atrás, ele ia nos provando para que hoje ele pudesse nos usar de alguma forma, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente caiu de paraquedas na posição que a gente se encontra, né? Mas a gente tem uma história lá atrás, todo mundo tem uma história, né? E essa história, ela valida aquilo que a gente faz, mas não é a validação não é do homem, é a validação de Deus. É ele que assina lá o decreto e diz, agora eu vou lhe colocar em outra função, em outra obrigação, em outro compromisso. Eu estava lembrando disso porque, assim, eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto muito de autoridade. Você algumas vezes já me entregou alguns decretos de Deus, eu sei de algumas coisas que Deus me deu, alguns dons que Deus me deu, mas eu gosto de autoridade, mas não só na autoridade na vida, como a autoridade de ordem e decência em tudo que se faz. Eu era para ter sido um militar, eu tinha esse sonho, eu queria ir para a aeronáutica, eu tenho familiares que são da aeronáutica, meu avô também foi para a Segunda Guerra Mundial. Eu achava isso muito bonito, eu queria muito, porque eu gosto das coisas com muita ordem, com muita decência. Eu gosto das coisas ainda mais de Deus, porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de disciplina, é um Deus que nos trata, é um Deus que a gente precisa respeitar e ter hierarquia. E essa autoridade é algo que Deus passou a me dar também na minha vida espiritual e naquilo que Deus me colocou como ministério. Eu gosto muito disso, não de determinada, não é questão de determinar, de determinação sobre nada que a gente possa fazer ou orar ou exigir da parte de Deus, nada, não é longe disso. Mas é a autoridade que Deus nos dá para a gente poder exercer o ministério que Ele nos confia. Eu gosto muito disso, sabe? É uma coisa que aí, na verdade, eu não uso nem como deveria, eu sei disso, sabe? Eu tenho as minhas restrições e às vezes eu preciso que alguém chegue e fale alguma coisa, como você já falou algumas vezes para mim. Você sabe, você já conversou comigo algumas oportunidades, mas eu acho fantástico, porque eu reconheço a autoridade, porque
exerço a autoridade porque reconheço a autoridade que está sobre mim também. E Deus é o nosso supremo general, nosso comandante. Nosso general de guerra. E isso é perfeito, né? Porque quando nós reconhecemos nossa identidade em Deus, quem nós somos e o que Ele colocou dentro de nós, isso não é vaidade. Isso é exaltando o tesouro que eu consigo enxergar, que quando Ele abre nossos olhos, a gente reconhece quem nós somos e o que Ele colocou em nossas mãos. E fica muito mais fácil a gente exercer, porque a gente conhece. É difícil dizer assim, você é um gerente, mas você não sabe que é gerente. E continua, digamos, trabalhando, que não é desmerecendo, como um porteiro. Mas você é gerente. Entendeu? Então, essa organização de Deus, ela nos leva a uma identidade. E esse processo da busca faz com que a gente reconheça quem nós somos. A gente vai nos aproximando de Deus e é tão tal que Isaías, ele lá atrás, ele faz: ai de mim, que sou um homem de puros lábios. Ele se reconhece. E vem o anjo com a brasa e coloca nos lábios de Isaías. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente passa por esse processo de santificação que é constante, é um processo diário, né, que a gente passa. E a gente reconhece nossa identidade de Deus e a gente começa a usar os dons que Ele libera para nós, né? Você, a gente já sabe, né? O seu ministério, dos 5 ministérios, você é profeta. Você é profeta. Então, assim, e é maravilhoso como a gente vê isso, vê essa graça de Deus derramada sobre a sua vida. Eu consigo identificar dos 5 ministérios, os 5 pastores, eu consigo enxergar cada um em um ministério, né? E como isso se completa na nossa igreja. Isso é perfeito. A gente tem evangelista, a gente tem mestre. Eu digo pro Lucas, você é mestre. Não tem quem tire isso de você. Você é mestre. A gente tem um evangelista, a gente tem um pastor. O pastor Pedro, ele é pastor. Não que ele não possa exercer em outras coisas, mas a gente vê uma graça derramada sobre a vida dele, que é uma graça que quando ele joga a rede faz vrá, vem. Ele é diferente, a gente sabe disso. Ele cuida, ele acolhe. O pastor Alex é um evangelista. Não tem. E é os 5 ministérios. É lindo de ver isso na nossa igreja. E é perfeito que vocês exercem isso com muita excelência. E que Deus continue usando vocês. Que vocês continuem a transbordar para a gente, igreja, tudo isso que Deus ele colocou em vocês. E cada vez mais eu quero ver vocês ousando naquilo que Deus colocou em vocês. Eu quero ver a nossa igreja com e você abrir sua boca, assim, esses segredos que a irmã Maria, que você viu, você dizer: ó, fulano, eu já entro na glória, já entro no sangue do santo, pastor. Eu vou estar lá embaixo, cortando e levitando. Mas é por aí. Eu vou contar mais uma para quem crê. Essa é para quem crê. Meu filho, então eu já estou crendo. Nem contou, mas já criei, viu? Essa é para quem crê. Acho que é quase uns 10 anos atrás, eu me lembro bem, nós estávamos na nossa antiga igreja, El Shaddai. Jovanico, desde a época que eu a conheci, ela tinha algumas situações de saúde e tal. Eu até brinco com ela, disse: essa mercadoria que eu adquiri, ela veio com defeito de fábrica, porque veio com muito probleminha. Eu sempre briguei com ela. Mas ela tinha uma situação que ela teve toxoplasmose. Toxoplasmose ela teve. Isso gerou algumas consequências. Ela tinha algo que era como se fosse um cisto, né, na garganta. E assim, a gente sempre faz uns planejamentos. Eu acho que você não esteve, não. Mas quando eu ministrei agora, as últimas 2 reuniões de staff, eu ministrei sobre planejamento financeiro e aproveitei para dar a primeira ministração foi praticamente palavra e não instrução, para que mudasse a mentalidade das pessoas sobre dinheiro, sobre recursos, como lidar e tal. E no final eu mostrei uma coisa que acho que estava até aqui, eu trouxe aqui de casa, tá lá embaixo, eu trouxe aqui de casa, que era o seguinte: todo final de ano a gente faz um planejamento familiar, onde cada um bota suas metas e escreve lá, espirituais, financeiras, metas espirituais, metas financeiras, pessoais, de saúde. Eu, Giovanni, a Duda, a gente sempre ensinou isso, a fazer ao final de cada ano. Aí eu plastifico, oro e a gente deixa na porta do guarda-roupa para a gente buscar aquele objetivo. Uma dessas metas da Giovanni era: eu preciso fazer minha cirurgia para retirar esse nódulo que eu tenho na garganta. E ela colocou isso como uma meta.
há 10, 11, 12 anos atrás, sei lá, ela pegou e disse, eu preciso fazer isso. Vamos fazer, tem que fazer. E quando ela decidiu fazer essa cirurgia, alguns meses antes, ela teve 1 mês, 2 meses antes, creio, ela teve um retiro das mulheres que ela foi. E nesse retiro das mulheres, propositalmente, creio eu, foram várias irmãs que não eram da própria El Shaddai, foram irmãs da Assembleia de Deus. Chegando lá no retiro, as irmãs entraram num mistério de oração dentro do quarto, estavam orando, estava Maria Almeida nesse mistério, e disseram, se ajoelhe aqui no centro que nós vamos orar pela sua vida, porque Deus está lhe dando agora o livramento, está cuidando de você e tal, tal. Aí ela se ajoelhou, orou. Ela voltou do retiro, ela contou isso pra gente. Ela disse, olha, o cuidado de Deus aí, você vai fazer essa cirurgia. Bom, faltando uma semana para a cirurgia, eu tinha muito isso, o Giovanni sabe, assim, de às vezes tinha um louvor da Ludmila Feber, ouço Deus me chamando. Às vezes, pelas madrugadas, Deus me chamava, e eu disse, eu preciso fazer prova com Deus. Mas não é que eu duvidasse, não, mas eu gostava. Eu disse, Deus, se for o Senhor me chamando todo dia, me chame no mesmo horário, todo dia, 2 horas, 2000, 2 horas, 2 horas, todo dia me chama. E certa madrugada, de levantar, uma semana antes da cirurgia marcada, a Giovanni ia fazer a cirurgia. Quando eu levanto, que eu olho para o lado, eu estou do lado esquerdo da cama, ela do lado direito, do outro lado da cama, para quem crê, isso é para quem crê. Dentro do meu quarto, quando eu olho, olhe, veja bem, calma, eu vi o anjo da morte ao lado dela. Eu vi o anjo da morte ao lado dela. Eu sou alto, tenho 1,80 m, tinha quase 2 metros de altura, todo de preto, com aquela, parecia uma cobertura assim para frente. E na hora eu repreendi, caí de joelho, comecei a orar. Ela acordou, a gente acordou de manhã, eu não podia falar isso para ela. E aí eu liguei para a irmã dela, que é crente também, disse, olha, a sua irmã teve uma cobertura espiritual através de oração, no retiro. Essa madrugada eu acordei, presenciei isso, orei. E eu preciso que você me ajude em oração e jejum durante uma semana antes da cirurgia da sua irmã. Nós precisamos orar pela vida dela. E a gente passou uma semana orando e jejuando, orando. Foi para a cirurgia às 7 horas da manhã, na Santa Casa de Misericórdia. Entrou para a cirurgia, o médico disse, não, às 10 horas ela está por aqui, é rapidinho, uma cirurgia simples e tal. Eu disse, tranquilo, vamos esperar. Passou 10 horas, 11 horas, 12 horas, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Quando ela volta, antes dela chegar, chega o médico no apartamento e diz, nós abrimos o pescoço da sua esposa e a coisa não era tão simples. A gente encontrou algo que a gente não esperava. E tinha um caroço, um nódulo no pescoço da sua esposa do tamanho de uma laranja, que para tirar a gente teve que raspar até um pouco do osso, porque estava colado no osso dela, no osso da coluna. Ele era tão profundo que foi lá para trás. A gente teve que raspar e a cirurgia foi inesperada, demorou mais do que o normal. Mas assim, creio que foi um milagre, Deus salvou a vida da sua esposa. E aí a ficha caiu na hora. Caiu a ficha, eu liguei para minha cunhada, disse, aconteceu isso, isso e isso. E ela está chegando já no apartamento. Quando ela chegou, ela mal podia falar. Mas antes que eu contasse o que aconteceu, porque eu só fui contar, acho que 2 dias depois, a visão, a oração, antes que eu contasse, aí ela chegou e disse, eu vi Jesus em meio à minha cirurgia. Eu senti a presença dele, ele veio, a voz dele falava comigo e dizia assim, calma, eu vou terminar, eu vou fazer o trabalho completo, eu vou limpar tudo aqui dentro. E depois que eu limpar, você vai poder sair. Tenha calma, eu estou cuidando de tudo. E quando ela me contou esse testemunho, 2 dias depois, quando tinha passado tudo, eu cheguei e contei. A irmã Maria esteve lá para visitá-la no hospital, a Ana Cássia também, que você conhece, ela disse, olha, agora eu posso compartilhar com você. Aconteceu isso, nós estávamos em oração e jejum por você. E Deus lhe deu um livramento, minha filha. E a gente, assim, só tem que agradecer a Deus e tal. E foi tremendo. Foi uma experiência, assim, né? A gente tem que estar preparado para ver o anjo do Senhor, a manifestação de Deus, mas muitas vezes Deus permite para que a nossa fé seja aumentada. A gente permite passar por algumas situações e presenciar essa guerra no reino espiritual, ter essa visão, sabe? Para que a gente tenha preparação, para que a gente busque mais. Assim, mas foi tremenda. E não ter medo, né? O reino sobrenatural, não. Gente. A gente já está do lado que venceu. E quando Deus permite essas coisas, justamente, você teve discernimento. Não, eu vou me posicionar. Que você poderia nem abrir os olhos, né? Que tem gente que... Tem uma pessoa, né, que
que diz que Deus acorda ela de madrugada. Ela disse, Mical, eu não consigo. Eu não consigo. Porque às vezes eu falo, minha gente, faça um propósito com o Senhor. Compra ele acordar 1 hora na madrugada. E Deus começou a acordar essa irmã. Ela pediu. Ela disse, Mical, não consigo sair da cama, morro de medo. Eu não quero nem olhar para o lado. Tipo, ela imaginando que ia ver um demônio, né? Eu disse, você não imagina que você vai ver Deus. Deus está te acordando. Tu não imagina que vai ver Deus. Tipo, a gente só bota o lado negativo, né? E se ele aparecer, repreende em nome de Jesus, né? Deus nos deu autoridade, já foi liberada para nós. Né, pastor? Amém. Não tem o que temer. Não tem o que temer. E Não, isso é maravilhoso. Assim, até pela formação que a gente tem, a formação do próprio homem, às vezes a gente é muito dessa coisa de ser criado para ser o cuidador, o guardador das mulheres, das filhas. Meu pai me ensinava muito isso, de, ó, tua mãe está aqui, é você que cuida, é você quem carrega, é você quem protege, a sua irmã e tal. Eu sempre tive muito essa coisa assim e tal. Então, assim, esse mesmo entendimento eu tenho, e tem esse mesmo princípio até na esfera espiritual. Muitas vezes eu estou assim, ou se é alguma coisa, ou se é uma palavra que sai das meninas que de um medo, de um receio, ou alguma coisa que não está se sentindo bem. E a gente tem esse discernimento espiritual muitas vezes de sentir. Eu levanto em autoridade, eu já oro, eu já unjo, eu já saio, sabe? E aqui que saio ali em oração que não tem espaço, aqui tudo é consagrado, aqui é guardado pelo Senhor. Eu sou muito disso. Fiz isso agora há pouco lá embaixo. Uma coisa tão simples, porque eu sei que aqui eu já recebi da parte de Deus, né, recados da parte do Senhor até a respeito da minha casa, do quanto ela é guardada. Mas a gente estava falando agora há pouco lá embaixo, antes de eu subir, as meninas aí vou subir que eu vou fazer uma live com a Mical, não sei o quê. Aí a Maria Clara disse, pai, eu tenho certeza que eu vi o senhor passando aqui, passou aqui vestido de preto, voltou, eu disse, lá, a hora eu levantei a mão, está repreendido em nome de Jesus. Você sabe que a nossa casa é guardada e consagrada pelo Senhor. O que você viu não foi o seu pai passar, porque o seu pai não tinha passado, seu pai estava aqui. Mas aqui, ó, aí já repreendo na hora e eu sou de partir para cima, não sou de recuar, não. Eu parto para cima. E até mesmo para que as crianças elas possam reproduzir isso, elas terem o entendimento. Isso é perfeito, é perfeito. Aqui em casa, quando acontece também do mesmo jeito, no meu caso, aqui em casa, o Bi, ele tem a visão aberta, graças a Deus, ele só vê os anjos de Deus, né? Então, mas mesmo assim, ele, com o entendimento que a gente, na palavra, está dizendo que quem viu Deus, quem vê Deus morre, né? Então, na primeira vez que ele viu o anjo, ele ficou desesperadíssimo. Ele tinha certeza que ele ia morrer, ele se agarrou em mim. Disse, filho, você não vai morrer, você está vendo o anjo do Senhor, você não vai morrer. Então, a gente tem que encorajar a criança e entender. Eles precisam entender que o reino espiritual se move e nós temos autoridade sobre eles. Isso é perfeito, perfeito, pastor. Isso é lindo de ver. Tem algo mais para acrescentar para nossas vidas? Tem... Já contei uns 3 testemunhos aí. Mical, tem testemunho. O maior de todos os meus testemunhos é aquele que está terminando de ser escrito, mas que por fé eu já digo que será dito, declarado, será contado. E você conhece um pouco da minha história. Esse vai ser o maior de todos os meus testemunhos. E eu estou de pé porque... Te chamo de novo. Mas o maior de todos os meus testemunhos é esse que está sendo escrito ainda. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é perfeito. Pastor, olha, muito obrigado, muito obrigada. Nossa live já está terminando, mas a gente pergunta sempre, né? Vai que a pessoa tem mais aí, o Espírito Santo de Deus está fazendo as coisas, aí a pessoa quer liberar mais e eu não quero impedir a ação do Espírito Santo de Deus, né? Eu gosto que ele fique muito à vontade em nosso meio. Mas não sai. Amém. Vai orar hoje, vai orar amanhã de 5h30. Então, a gente está finalizando nossa live, né? Com a presença do nosso querido pastor Júnior, Petrúcio Júnior, da IBK, tá? Nós somos da IBK aqui de Maceió. Você que ainda não conhece, você pode estar lá visitando. Se você não é da nossa cidade, você também pode estar encontrando a IBK Maceió nas redes sociais. Também pelo YouTube, os cultos sempre são transmitidos, tá? Nós estamos na semana de jejum. Até o dia 19, nós estamos jejuando pela nação, de 0 às 15 horas. A partir do dia 20, nós estaremos jejuando de 0 até as 18 horas, até o dia 27.
No dias 28, 29, 30 e 31, serão 96 horas de jejum intensos, trabalhando em prol da nossa nação. Nós estamos pedindo perdão pelos pecados da nação. Diante de uma direção que o Espírito Santo de Deus, quando eu perguntei como que o Senhor quer que faça, e ele, a única coisa que ele falou, peça perdão. E a passagem que ele me disse foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E é isso que nós estamos fazendo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo aqueles piores que você nem imagina, você, às vezes, no seu coração, você diz assim, não, merece a morte, merece a punição. Nós estamos dizendo, nós estamos nos colocando na brecha, dizendo, Senhor, perdoa-lhes, porque muitos deles não sabem, não têm a dimensão que eu e você tem do conhecimento da palavra de Deus. E nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar em favor da nossa nação, declarar a bênção. A palavra de Deus nos dá um princípio, de onde sai bênção, não pode sair maldição. Então, que a nossa língua venha sair bênção para a nossa nação. E Mical, e se ganhar quem eu não quero, nós iremos seguir a orientação Espírito Santo, a orientação dada por Deus. Iremos continuar orando pela nação, orando pelas autoridades, para que Deus ele venha agir. Mas nós cremos, acima de tudo, que Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele está atento ao nosso clamor. Então, diante disso, nós já estamos em posse de vitória. Porque o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. Cabe a nós termos fé e não termos medo. Deus ele nunca vai ser pego de surpresa. O homem pode fazer qualquer estratégia, pode fazer qualquer coisa, mas ele tem o controle de todas as coisas. E o controle da minha vida e da sua vida. Então, aguardo vocês amanhã às 5h30. Nós estamos fazendo live às 5h30 todos os dias até o dia 31. Por que até o dia 31? Porque nós iremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por Ele ter levado a igreja a um despertar maravilhoso, de estar orando e jejuando todos no mesmo propósito. Então, isso é motivo de gratidão. Há um grande avivamento para ser liberado pela nossa nação. E você e eu iremos fazer parte disso. Então, se prepare, igreja. Se prepare, igreja. Que vocês vão ver o sobrenatural de Deus. Estão prontos para ver coxo andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar, a estéreo ter filho. Esse é o tempo. É tempo da manifestação do Senhor. Pastor, ore por nós. Pode mandar a bênção aqui. Já estou aqui de mão estendida para receber. Ore para a gente finalizar essa live. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Eu os amo Amém. muito, muito. Amém. Vamos orar? Deus, Amém. nós queremos te agradecer, ó Pai. Agradecer porque o Senhor tem sido bondoso conosco. O Senhor tem sido bondoso com a tua igreja e com essa nação. O Senhor tem guardado vidas. O Senhor tem levantado os homens e mulheres de Deus para que nesse momento se posicionem, para que possam, ó Deus, pregar a tua palavra e o teu evangelho, para que possam trazer um avivamento que não é movimento, um avivamento que vem do profundo e do íntimo da tua palavra e através do teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por todas as coisas. O que nós temos visto é a tua boa mão sobre esse país, sobre vidas que aqui estão, sobre essa nação, sobre a tua igreja principalmente, e tudo isso tem um propósito. O Senhor não nos permite passar por processos sem propósito. Em meio aos propósitos, o Senhor tem provisão, o Senhor tem, ó Deus, todo o cuidado derramado sobre as vidas daqueles que estão, ó Deus, verdadeiramente te servindo. O Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado. E nós louvamos o teu santo nome por isso, ó Deus. Nós reconhecemos, nós nos colocamos na brecha nesse momento. Nós nos colocamos, ó Deus, na posição de joelhos, orando, ó Deus, pela nação, pelo Brasil, pelas autoridades, ó Deus, por essas eleições, ó Deus, por esse avivamento que nós ansiamos, que irá trazer, ó Deus, de fato, mudança, e não movimento, mas mudança no povo, na população, na sociedade, na tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, nós cremos que o Brasil será, de fato, esse país que irá levar avivamento para todas as partes do mundo. É chegada a hora do Brasil. É chegada a hora do Brasil ser tratado, ser curado. É chegada a hora do Brasil ser passado a limpo. E o Senhor, ó Deus, é especialista em surpresas. O Senhor é especialista em fazer aquilo que o homem não espera, porque o Senhor é Deus do impossível. Então, Deus, nós sabemos que tudo aquilo que tem sido apresentado ao Senhor pela tua igreja, o Senhor tem ouvido e tem colhido as orações do teu povo, o Senhor tem visto os gemidos, ó Deus, o Senhor tem se deparado com situações que tem, ó Deus, certamente te entristecido, ó Deus, a corrupção, a soberba, a vaidade, ó Deus, a destruição, tudo isso o Senhor tem visto. O Senhor não está à margem. O Senhor está atento a tudo isso que nós temos passado como igreja, que o povo tem passado, aqueles que têm sofrido, ó Deus, com as questões da política, ó Deus, com essas questões que têm, ó Deus, levado a tantas vidas, ó Deus, muitas vezes serem ceifadas pela ausência da saúde, da educação e da segurança. Deus,
trata com essa nação. Ó Deus, fortalece esses homens e mulheres de Deus que têm se levantado. A todos esses que têm pago um preço, muitas vezes com as suas vidas. Ó Deus, com a sua história, com o seu nome sendo, ó Deus, jogado na lama muitas vezes, por vidas que não te conhecem, por pessoas que têm julgado. Os valores têm sido invertidos, ó Deus, nesse momento e nesse tempo. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Ó Deus, mas o Senhor é Deus de justiça. E que o Senhor venha com a tua justiça sobre essa nação. Que o Senhor venha com a sua justiça sobre as nossas vidas. Porque a tua igreja está guardada. A tua igreja está protegida. A tua igreja está blindada. Nós não temos dúvida disso. E nós nos levantamos, ó Deus, em oração, crendo que a oração tem poder. A oração que é feita em nome de Jesus tem todo o poder. E nós cremos, ó Deus, na oração que é feita nesse nome que é sobre todo nome. Nesse nome que é poderoso. E nós iremos ver, ó Deus, o teu poder, o teu agir, a tua